festa ela é tão grande que a igreja ela estende ela ainda por mais 8 dias. Mas engraçado que já nesse primeiro dia ela traz para nós a festa de Santo Estevão, protomártir. E eu quero destacar aquilo que a Sagrada Escritura traz dele. Então, Atos 6, versículo 5 diz: elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. São Tomás de Aquino, ele vai definir esse ser cheio de fé da seguinte maneira: com a pessoa cheia de fé, ela não somente tem uma firmeza iminente em crer todas as verdades reveladas, mas junto com isso ela tem um amor ardente à revelação e uma conformidade perfeita com a vontade de Deus que a revela. Então, quando você olha para esse elogio que a Sagrada Escritura faz, esse primeiro elogio, saiba que esse homem ele tinha uma firmeza eminente em acreditar em tudo aquilo que foi revelado, as verdades reveladas, não só aquilo. Nesse tempo aqui não tinha Bíblia, meu irmão. Era só a tradição, era só a revelação oral, aquilo que eles partilhavam entre eles, aquilo que os apóstolos testemunhavam. E Santo Estevão era esse homem cheio de fé, que não só acreditava, mas que amava ardentemente aquilo que foi revelado. E que tinha uma conformidade, ele aceitava aquela bem-aventurança, bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. É a mansidão à palavra, é a aceitação daquilo que eu não entendo, porque é Deus que fala e ponto final. Santo Estevão era um homem conformado, manso com a vontade de Deus. Além disso, possuía o depósito inteiro da fé, o conhecimento explícito de todas as suas partes. Por esta razão, São Jerônimo diz que Santo Estevão era doutíssimo na lei. Olha como os homens sobrenaturais, como um São Jerônimo, eles conseguem entender o porquê as Sagradas Escrituras traz elogios, o que está por trás na personalidade, quando a Sagrada Escritura exalta alguma figura com uma qualidade específica. Mas Santo Estevão, segundo Atos, aqui ele não era só cheio de fé. Ele era cheio de fé e também cheio de todos os carismas do Espírito Santo, porque diz isso, do Espírito Santo está englobando tudo aquilo que o Espírito traz. No versículo 8, o Espírito Santo chama Santo Estevão, em segundo lugar, cheio de graça e de fortaleza. Por que fala isso? Porque ele era um homem que advogava a causa de Jesus Cristo, que ao mesmo tempo englobava a doçura nas palavras, mas com zelo ardentíssimo. Uma espécie de Santa Teresinha do Menino Jesus, meu irmão, que tem a doçura, mas tem o zelo, as palavras ali que edificam, que emanam algo sobrenatural. É igual você pegar a imitação de Cristo e ler aquilo. São palavras doces, mas palavras ali com uma camada de espiritualidade, de zelo, de ardor, que cada frase ali gera um impacto na tua alma. Tamanha a profundidade daquilo. E a prova disso é o seu sublime discurso que ele faz antes de morrer. Então, Santo Estevão, as Sagradas Escrituras também vão traçando algumas características deste homem. Então você vê que no final ele vai chamar esses homens de cabeça dura, né? Duros de cerviz e de corações e ouvidos incircuncisos, que sempre resistem ao Espírito Santo.
No final, as Sagradas Escrituras, em Atos 7:55, termina, dizendo isso, que Santo Estevão, cheio de todos os carismas celestiais, pleno do Espírito Santo. Atos 6:8, fazia grandes prodígios e milagres entre o povo. Atos 6:10, que o povo não podia resistir à sua sabedoria. Atos 6:15, o seu rosto era refulgente como o de um anjo. E Atos 7:55, antes um pouco de expirar, teve a ventura de ver os céus abertos, a glória de Deus e Jesus à direita de Deus. Para encerrar essa meditação, eu quero destacar algo e trazendo para a tua e para a minha realidade nesse primeiro dia pós-Natal aqui. Na dificuldade de Santo Estevão, ele olha para cima e, olhando para cima, onde ele vê os céus abertos e ele contempla Deus, ele encontra força para suportar a dificuldade dele aqui na terra. E eu quero dizer para você, meu irmão, nesse dia, que a tua força, ela vem do alto para suportar aquilo que acontece na terra. A tua força, como sacerdote na missa, encerrava a missa ontem deixando 2 pedidos na catedral. O padre Evandro falava: quero vos pedir 2 coisas. A primeira, desejo um santo Natal para quem está do teu lado. A segunda, vá e contemple o presépio antes de você ir embora. Contemple o mistério de um Deus que desce, se encarna, se reveste de humildade e pobreza por amor à tua alma. Então, contemplando aquilo que é do alto, contemplando a pequenez, a humilhação que Deus se reveste para te resgatar. O Natal, ele acontece por amor à tua alma, é particular, é pessoal. E contemplando isso, Santo Agostinho, ele diz que essa prece de Santo Estevão deu para a igreja o apóstolo Paulo, porque Paulo estava ali. Senhor, não lhes imputeis este pecado, ele diz. E assim que morre, obtém por suas preces, segundo Santo Agostinho, a conversão de Saulo, e consentir em sua morte, que se tornou depois o grande apóstolo das nações. Quando o homem ele transcende o sofrimento, ele tira o olhar dele do sofrimento, da acusação, da perca, da humilhação, da calúnia. Ele transcende, ele olha para cima. E em Deus, olhando para Deus, caminhando com Deus, aquele que não merecia tamanha humilhação, aquele que já no início da sua vida terrena é rejeitado pelo ser humano, e assim vai ser durante toda a sua vida. Jesus, ele é rejeitado para dar forças àqueles que vivem a rejeição aqui. Tudo aquilo que Jesus vai padecendo é para redimir o homem, para que o homem, quando se deparasse com tamanha penúria, olhasse para o seu Deus e encontrasse força, porque tudo passa, só Deus permanece. Quantas pessoas viveram condições que falaram: eu não vou conseguir sair disso. Tamanho era o sofrimento e saíram. Quantas pessoas passaram fome, quantas crianças passaram fome. Você pega essa nação, era uma nação de extrema pobreza, mas quantos passaram e se levantaram e venceram essa condição, porque era um povo de fé,
Hoje a população tem tudo e não tem nada, porque se perdeu o temor a Deus. E aí você vê uma crise humana, onde o ser humano vai perdendo a sua essência e vai virando uma sociedade doente, aonde a taxa de remédios, taxa preta, taxa vermelha cresce dia após dia. Que Nossa Senhora, Rainha dos Corações, que Santo Estevão, que a Igreja nos presenteia hoje com o seu testemunho, nos conduzam a este caminho de perseverança, de santidade e de amor a Deus. Que possamos buscar a força do alto para continuar a nossa missão.